Oi, gente, vamos terminar a aula que eu havia começado com vocês. Eu dividi esse vídeo em dois para que não ficasse tão longo e nem ficasse tão cansativo. A última parte desse capítulo fala então sobre as palavrinhas que são características desse período de absolutismo e que você precisa saber o significado. Eu expliquei para vocês também a questão do mercantilismo, pedi para vocês verem lá no vídeo o que era o mercantilismo. O mercantilismo é comum desse período. Mercantilismo nos lembra demais de comércio, era o modo como os reinos europeus nesse momento eles enriqueciam, era através do mercantilismo. Então, tudo que eles faziam, as práticas, por exemplo, de ir até uma região, ir até um outro continente, colonizar, construir navios mercantes para fazer esse comércio marítimo, tudo isso tinha esse objetivo comercial. E tudo isso está dentro desse mercantilismo, que é o modo com que os reis eles ganhavam dinheiro e como eles administravam as suas riquezas. As decisões, as leis que eles tomavam todas eram baseadas nos princípios comerciais. Você precisa se lembrar que nesse momento já existia essa ideia de capitalismo. Então nós temos aqui reinos que querem ficar cada vez mais ricos. Para obter essas riquezas, muitas vezes esses reinos precisam colonizar outras terras. É nesse momento, você viu que você vai se lembrar que começa a colonização da América a partir de 1500 em diante. Nós vamos ver vários reinos europeus colonizando não só a América, mas também outras partes da África e muito mais adiante outras partes da Ásia. Então o mercantilismo reúne tudo isso, essa ideia de ganhar dinheiro, essa ideia de invadir outras terras para conquistar riquezas e a ideia de colonizar. O antigo sistema colonial é isso, é você chegar numa terra, tomar posse dela, fazer de repente um acordo com os povos que ali estão, que esses povos vão ajudar a retirar as riquezas da terra. Isso é o sistema colonial que você conhece. Isso é a colonização. Ele foi chamado de antigo depois. Aqui nesse momento ele só era chamado de sistema colonial. Antigo porque mais adiante os europeus vão inventar uma outra forma de colonizar os países, mas vocês ainda vão estudar. Nesse momento surge também o que nós conhecemos como monopólio. Monopólio comercial é quando pouquíssimas pessoas ou pouquíssimos países ou pouquíssimas famílias dominam algumas instituições. Por exemplo, quem controla o comércio marítimo? Inglaterra, Portugal, Espanha e França. Só esses 4 países, em geral, são os países que mais se dedicam ao comércio. Não existe tantas oportunidades de outros países participarem desse comércio. Isso é um monopólio. Por exemplo, eu sou dona de todas as peixarias que existem aqui nessa cidade. Isso é um monopólio. Quando alguém sozinho domina tudo ou poucas pessoas dominam tudo. Surge também a balança comercial. Nesse momento, nós vamos ver a elevação dos preços, a imposição de preços no comércio. Isso vai ficar cada vez mais evidente, vai diminuindo essa questão da troca e as coisas passam a ter um preço. Não vai deixar de existir as trocas ainda existem, mas todas as riquezas e tudo que está ligado ao comércio agora começa a ter um preço. A balança comercial é a conta que os países faziam, ou que os comerciantes faziam ali no final do dia ou no final do mês. Se eu vendi muita coisa e comprei pouca coisa no dia, quer dizer que no meu caixa ali no dia fechou em alta, que é a balança comercial favorável, né? Eu vendi mais do que eu comprei. E se for ao contrário, se eu comprei demais e vendi pouco aquele dia ou no final do mês, a minha balança comercial fecha em baixa, desfavorável. Isso os comerciantes faziam e os países também faziam. Só que os países fazem de outro jeito. Eles comparam as importações, que é o que eles compram, e as exportações, que é o que eles vendem.
As duas últimas palavrinhas têm a ver também com isso, com essa questão do mercantilismo. Ó, o mercantilismo ele engloba tudo isso que está ali embaixo. O sistema colonial, a obtenção de riquezas, a revolução dos preços, o monopólio, ok? Tudo isso faz parte, são características do mercantilismo. O que é o metalismo? O metalismo é a produção de moedas, as moedas através dos metais. É por isso que esses reinos europeus, eles buscam tanto metal nas Américas. Por isso também, para a produção de moedas, as moedas passam a ser muito mais utilizadas, então há essa fabricação intensa de moedas, que é a cunhagem, né, de moedas, e para isso precisa dos metais. Tudo bem que os metais também vão ajudar na fabricação de joias, mas uma boa parte deles tem a ver com esse comércio, já que agora existe preço para quase tudo. Então, o metalismo é desse período. A América também vai ser toda saqueada atrás de pedras preciosas. Os reis, uma outra forma dos reis entenderem se eles são ricos ou não era com a quantidade de tesouros, de ouro, de prata, de pedras preciosas que eles tinham. Não era só nessa questão do comércio. Um pouco mais adiante isso vai ficar importante, claro que os reis vão definir a sua riqueza de acordo com a questão comercial, mas aqui nesse momento essa riqueza era muito medida nos tesouros mesmo, aquele tesouro que você já conhece. É por isso que surge a figura do pirata e do corsário. Os piratas e os corsários atacando navios para pegar esses tesouros ou para si ou para os seus reis, os seus governantes. Nesse momento, nós também temos o protecionismo. O que é o protecionismo? Os países que precisam comprar coisas de fora, produtos de fora, eles colocam impostos nesses produtos, quando esses produtos chegam nos portos. Para quê? Para que esses produtos eles fiquem mais caros, estimulando que a população daquele país compre os produtos nacionais que são produzidos ali. Esse é o protecionismo que existe nas alfândegas, tá? O produto de fora é mais caro, então taxa nesse produto, então os produtos aqui de dentro ficam mais baratos. E por último, mais ou menos importante, o corsário e o pirata. Qual é a diferença entre eles? O corsário, ele era contratado pelos reis, contratado pelos governos para saquear outros navios e trazer esses tesouros dos navios, muitos deles inclusive que saíam de toda a América, levar esses tesouros para o rei. Eles recebiam um salário para isso, eles usavam os navios da frota naval do país. O pirata não. O pirata é o autônomo, né? O pirata junta lá uma galerinha, consegue comprar um navio não sei como, e ele ataca os outros navios e o que ele consegue tirar daqueles navios é dividido entre eles mesmos. Então a diferença entre corsário e pirata é essa. Um é contratado pelo governo e o outro é autônomo. Na prática, os dois fazem a mesma coisa, ok? É isso, gente. Nós continuamos outro dia com o nosso novo capítulo. Beijo, tchau, tchau.